Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Deus, olha o que eu fiz, não me mereceu a morte e se afastar do caminho de Deus. Em nenhum momento ele fez isso. Você vê mais pra frente que a sombra dele curava. Olha que tremendo, por quê? Porque ele repreendia, falava, sai para fora, diabo. Eu creio em Cristo, eu creio no perdão, estou com Ele. Vacilei, sou falho, mas estou com Ele aqui. Ele está me ajudando a ser mais parecido com o caráter de Jesus Cristo. Você acha que Paulo não podia ser acusado? Paulo, certeza, gente, que foi acusado pelo diabo. O diabo falou o seguinte, você perseguia cristão, você prendia cristão. Você acha que você pode ser salvo? Você acha que você pode pregar o evangelho? Você consentiu com a morte de um cristão Estevão? Você acha mesmo? Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Se ele deixasse ser consumido pela acusação do diabo, a gente não ouviria falar sobre Paulo. Mas ele não foi consumido pela acusação, ele repreendia. Ele sabia o caminho certo. Oração, leitura, ele sabia. Então, quando você sabe o caminho certo, é maravilhoso. Você deixou de fazer, mas você sabe que aquele caminho é certo. O pastor Márcio até citou sobre isso, eu acho isso tremendo. Então, hoje eu não orei, não li, mas eu sei que esse é o caminho. Eu não fiz, falo, Deus me perdoa, eu sei que o Senhor me esperou, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor quer ter um momento de comunhão comigo, porque o Senhor me ama. Me perdoa, eu vou ter esse momento. Mas olha, o diabo que te acusa. Então, se ele vir te acusar, você repreende. Repreendo, sai fora, diabo. Pode repreender mesmo. Você tem o Espírito Santo habitando em você e você tem autoridade por conta de Cristo. Então, esses são os 3 pontos: fé em Cristo. O criminoso teve arrependimento dos pecados, a gente leu aqui, e depois fé pela salvação. Não, ele pode me salvar. Eu creio que ele pode. Lembra de mim, Jesus. Ele creu que ele poderia salvar. A gente tem muito cristão que perde essa crença, que Deus pode me salvar por conta da acusação do diabo, e a gente nunca pode perder isso. Jesus salva todo mundo, não tem distinção de salvação. Ele ama a todos, morreu por todos, individualmente, tá, gente? Nunca generalize de forma incorreta. Ah, Jesus morreu por todo mundo, eu estou lá no meio. Não, é o indivíduo. Ele te ama individualmente, ele morreu por você individualmente. Quando Deus criou o Adão, ele criou o indivíduo e teve comunhão com ele todos os dias. O indivíduo, tá? Você é importante individualmente. E ele quer ter comunhão com você todos os dias individualmente. A gente nunca pode esquecer isso. Nunca pode esquecer isso. É sempre o indivíduo. Nunca generalizar, ele morreu por todo mundo, eu estou lá no meio. Lá, não é assim. É o indivíduo. Deus é Deus, ele poderia ter criado 1 bilhão de pessoas num estalar de dedos. Ele criou um. Teve comunhão com ele todo dia. Todo dia. Jesus morreu por você, para restaurar a comunhão. Aqui Jesus, depois desse acontecimento, Jesus morreu. Quando Jesus morreu, ele restaurou a comunhão do homem com Deus, porque não tinha como mais. A conexão que Adão perdeu lá atrás, não tinha mais essa conexão que a gente tem. A gente lê, se conecta com Deus, a gente ora, se conecta com Deus, a gente vai na igreja, se conecta com Deus, a gente jejua, fica em oração e leitura, se conecta com Deus, a gente adora, se conecta com Deus. Tudo isso, Jesus morreu, restou e trouxe de volta. Hoje a gente pode adorar a Deus, ler, louvar, tudo isso por conta do que Jesus Cristo fez na cruz. Depois que ele morreu, trouxe de volta essa conexão. Ele foi a ponte, ele restaurou ela. Isso é tremendo. A comunhão foi restaurada. Olha como Deus nos ama. Perdeu, Adão estava responsável pela humanidade, tinha essa responsabilidade, ele vacilou. Deus poderia ter falado o seguinte, ó, eu dei você era o responsável, você vacilou e o problema é seu. Jesus falou não, Deus falou não, ele criou um plano para restaurar o homem, foi o que ele restaurou. Pensa comigo, Adão culpou a Deus.
bode expiatório, né? Adão culpou a Deus. Mas imagina, o seu chefe colocou você numa posição. Você é o chefe do departamento de marketing. Isso que Deus fez, você é isso, tá? Deu responsabilidade para o homem. Responsabilidade não é algo ruim, é algo bom, tá? A gente que associa com algo ruim, mas responsabilidade aos olhos de Deus é algo bom. Então Deus deu responsabilidade para o homem. O homem cagou tudo e apontou a culpa para Deus. Imagina isso, imagina que um empresário colocou você no chefe de departamento de marketing, você faz uma cagada e você é o chefe. Aí você responde assim pro seu patrão: não, mas você que me colocou como chefe dessa área aqui, quem errou na verdade foi você. Não faz sentido, né? Ele confiou em você, deixou você em chefe do departamento lá da área de marketing e falou: não, eu confio em você, você é bom, você vai saber administrar e fazer tudo certo. Aí esse cara faz cagada e culpa você, culpa o patrão. Não, patrão, você que escolheu deixar eu aqui. Não é assim que funciona, você tem responsabilidades. Sabe como funciona o mundo real? O mundo de administrações, o mundo de empresa, não é assim. Não tem como ele culpar o chefe dele e falar: não, a culpa foi sua, você se demite aí, eu continuo aqui. Não, a culpa foi do cara. E foi isso. A culpa foi de Adão. Adão vacilou. E Deus poderia ter falado o seguinte: você vacilou e tudo mais, mas problema seu. Você que estava administrando isso, você que estava chefiando isso, você que era o administrador, problema seu. Mas não, ele falou assim: eu vou restaurar a humanidade. O amor dele tremendo, o amor dele muito forte, muito forte. E tudo que ele fez por a gente é muito forte. Então a gente entendeu que pra gente ser salvo, fé e arrependimento. Sempre, só isso. Não é o que a gente faz, é fé e arrependimento. E a fé traz o arrependimento. Então é só fé. Teve fé, Espírito Santo vai habitar em você e vai trabalhar em você. Muitas coisas. Então a fé traz o arrependimento. Você creu em Jesus, teve o arrependimento e o Espírito Santo vai trabalhar muitas coisas em você, muitas áreas da sua vida. Às vezes, você tem um arrependimento, você reconhece que você é pecador, você vê que você é orgulhoso, você vê que você é arrogante, você vê que você é soberbo, você vê que você é egoísta, e você vai vendo, o Espírito Santo vai trabalhando em você várias e várias áreas da sua vida. Então, o que a gente entendeu nessa parte aqui? Que a cruz, Jesus, a morte e a ressurreição alcançam a todos. Alcançam a todos, independente. Não existe distinção de salvação, alcança a todos. Amém? Essa foi a primeira parte. Eu estou indo para a segunda parte, que eu vou ler um outro versículo aqui. A gente vai falar sobre Paulo agora. Atos 9. Diz assim, não precisa abrir, tá? Quem trouxe não precisa, só escuta. Atos 9 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Forte isso, hein? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Vou parar por aqui. Eu quero pegar mais 3 pontos aqui também para falar sobre. O terceiro ponto, a gente volta para a salvação. A gente volta para essa primeira parte que eu falei, que é a salvação. Primeiro ponto que eu acho tremendo aqui na conversão de Saulo, eu expliquei um pouco sobre a graça. Ele foi salvo assim como o criminoso, ele não fez nada para ser salvo. Assim como o criminoso, ele foi salvo. E ele não fez nada, pelo contrário, ele fez muitas coisas que não mereciam a salvação e ainda foi salvo pela graça. Mas esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é olha como Jesus vê como você é importante. Olha aqui, ele falou o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O Paulo, perseguia os cristãos. Jesus apareceu para ele e falou assim: você está me perseguindo. Ele podia estar falando o seguinte: você está perseguindo meus discípulos, meus amados, meus filhinhos. Podia ter falado 1000 coisas. Ele falou assim: você está me perseguindo. Eu acho isso tremendo, como Jesus vê como você é importante. Sabe aqueles filmes que tem um irmão mais velho e um irmão mais novo? O irmão mais novo sofre um bullying lá, sofre alguma coisa na escola, aí chega o irmão mais velho e fala: não, você mexeu com ele, mexeu comigo. É isso que Jesus fez. Você mexeu comigo, diretamente comigo. Ele podia falar: não, você mexeu com meus amados, meus filhinhos, meus discípulos. Podia falar 1000 coisas, minhas ovelhas, meus cordeiros. Você mexeu. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha como Jesus nos ama, gente.
Quando alguém te persegue, está perseguindo a Cristo. Isso é sério. Isso é sério. Olha que loucura. Olha o amor de Jesus. Essa é a primeira parte. O segundo ponto que eu quero falar é por que Jesus apareceu para ele. Nossa, ele era um pecador, nós também somos, né? Ele era um pecador, ele perseguia cristão, consentia com morte. Nossa, tanta coisa de errado. Por que Jesus apareceu para ele? Eu creio muito na intercessão. Olha como a intercessão é forte. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala muitos relatos no Velho e Novo Testamento sobre a intercessão, como ela é forte, como a intercessão é forte. E a Bíblia fala pra gente orar também pelos nossos inimigos, né? Então, a intercessão é poderoso. Você está orando. A oração tem poder. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração tem poder. Então, por que Jesus apareceu para ele? O que você acha que os discípulos da época que estavam perseguindo faziam? Tem duas opções. A primeira, orava por essa perseguição, orava por Paulo. Deus converta Paulo, Deus nos liberta disso, Deus traz a salvação. Você acha que eles oravam, Deus derrama fogo do céu e mate aquele homem? Eles não faziam isso, gente. Eles não faziam isso. Uma vez, 2 apóstolos falaram isso para Jesus, Jesus repreendeu, falou, não, peraí, não é assim não, é amor, a gente trabalha com amor aqui. Jesus fez isso, a gente trabalha com amor. Não é mais que caia fogo do céu e mate. Então, as pessoas que estavam sendo perseguidas, os discípulos, eles não oravam, Jesus, que caia fogo do céu e mate Paulo. Não, eles entendiam que Jesus amava ele. Hoje a gente tem que entender que nosso inimigo, a gente tem que orar pela conversão dele. Olha que tremendo, pela conversão dele, porque Jesus ama ele. Mesmo ele sendo pecador e tudo mais, você também é. Conversão dele, isso que os discípulos faziam. Jesus ensinou eles, viveu com eles 3 anos dentro do ministério. Você acha que eles não aprenderam que quando tem uma situação, uma circunstância, você ora a respeito? Porque uma circunstância natural muda, gente. É natural. Agora, o espiritual que é tremendo, gente. O espiritual muda o natural. Então, você está vivendo uma circunstância natural, aquilo é mutável. Por que é mutável? Por conta do espiritual. Então, aquelas circunstâncias que eles estavam vivendo de perseguição, eles criam o seguinte, não, essa circunstância natural. Circunstância natural muda pelo espiritual. Então, eles oravam, criam o espiritual, mundo espiritual, a oração ia para o espiritual e manifestava no natural. Manifestava a mudança no natural. Assim que funciona. Você ora para Deus, você jogou a oração para o céu, creu, né? Você tem que crer que Deus escutou aquela oração, que ela foi para o mundo espiritual, e essa oração, ela vai manifestar do espiritual para o natural. Ela vai manifestar. Você tem que crer que no mundo espiritual, aquilo que você orou já aconteceu. Já aconteceu. Eu creio que já aconteceu. Agora eu trago para o mundo natural. Ela tem que se manifestar no mundo natural. Assim que funciona. Então eles intercediam por Paulo. Intercediam pela vida do Paulo. Jesus chegou. Bom, nossa, que loucura, hein, gente? Imagina. Jesus chegar assim para você. Lógico que eu não queria que Jesus chegasse para mim e falasse, você está me perseguindo? Mas, loucura, ele apareceu para Paulo, assim. Lógico, ele ficou cego alguns dias e tudo mais, mas loucura demais Jesus aparecer para você. Então, ó, antes de eu ir para o terceiro ponto, e já tô finalizando, eu quero que você pense numa pessoa, para a conversão dela. Porque a intercessão, você tem que entender, gente, é forte, é poderosa. A oração é forte, é poderosa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia está falando isso, é muito forte, é poderosa. E você viu aqui a conversão de Paulo, então eu quero que no final, quando eu for fazer a oração, você ora aí, de olho fechado, para uma pessoa. Pode ser inimigo, pode ser amigo, conhecido, colega, não importa a distância dessa pessoa de você, o aproximamento, não sei se existe essa frase, não importa o grau de proximidade dela. Pense nela no final. A gente vai fazer oração aqui, vou fazer oração final, você vai interceder por ela aí no seu lugar, pela conversão dela. Pela conversão dela. Amém? O terceiro ponto que eu quero falar é sobre a conversão dele. Olha que tremendo, a gente volta lá para a graça, porque ele não fez nada que merecia para ser salvo, e ele foi salvo. A conversão de Paulo. Gente, Paulo foi o maior hater. Todo mundo sabe o que é hater aqui? Hater é aquela pessoa que odeia algo. Odeia, hater, no inglês, né? Ódio. Ele era o maior hater da igreja, era a pessoa que mais odiava os cristãos, odiava a igreja. Jesus transformou ele foi o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Olha que loucura. Jesus pegou o cara que mais odiava a igreja. Imagina um cara babando assim de ódio, assim, ó, raiva. Pegou esse cara
E ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Olha que loucura. Olha como Deus, olha como Jesus transforma. Pegou o maior hater da igreja e transformou no cara que mais ama a igreja. Ele morreu por Deus. Você entendeu? O cara que mais odiava Deus, a igreja, Jesus, os cristãos, virou escreveu a maior parte do Novo Testamento e morreu por Cristo. Que loucura, gente, que loucura. Foi de um ponto ao outro, assim, literalmente de um ponto ao outro. Ele era o cara que mais odiava e depois morreu pelo evangelho, morreu por amor a Deus, pregava, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então, olha, é engraçado, eu vou te ensinar agora uma ameaça espiritual, uma ameaça cristã. Você vai ameaçar um colega seu, de jeito assim, ó. Sabe aquelas pessoas que falam que não gostam de crente? Não tem problema nenhum, viu, gente? Tem que amar essa pessoa. Você não gosta de crente, já não vou nem me envolver com essa pessoa. E não, tá errado. Você não tem que fazer isso, não. Você tem que amar essa pessoa, tem que ter atitudes corretas. A gente pode pregar muito pelas nossas ações, tá? Não é só chegar e falar, Jesus te ama e pá. Não, a gente pode conviver com uma pessoa e a nossa luz transformar, a nossa luz, o nosso brilho por conta de Cristo, tá? Porque nas nossas pequenas atitudes nós temos que refletir o caráter de Deus. Nas nossas pequenas ações nós temos que mostrar Deus nas nossas ações, mostrar o caráter de Cristo nas nossas ações e sempre buscar para o nosso caráter ser mais parecido com Jesus Cristo, sempre. Então nós temos que refletir a Deus. Não é só isso aqui que prega. Eu estou aqui pregando só com palavras. Não. Eu tenho uma responsabilidade, assim como vocês, de pregar em atitude no nosso dia a dia. Com pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, pessoa que não é cristã. Eu não chego com uma pessoa que não é cristã que odeia Deus e fala, Deus te ama, vem cá na igreja, eu vou ler para você um versículo. Não, não é assim. É com calma, com tempo, com nossas atitudes. A pessoa vê, esse cara é diferente, o que tem nele? Deus. Interessante. Mas eu vou te ensinar uma ameaça cristã, como estava falando, né? Sobre Saulo, sobre Paulo. Interessante. Ele era hater, ele virou amor a Deus. Então, se tem uma pessoa que não gosta de crente, assim como Paulo não gostava, você fala assim para ela, você não gosta de crente? Relaxa. Paulo também não gostava. E Jesus vai te pegar. Você fala de jeito para a pessoa, sem problema nenhum. Uma ameaça cristã, você não vai ser preso por conta disso. Você fala assim, Jesus vai te pegar. Você não gosta de crente, não tem problema você não gostar de crente. Aqui, tem um cara que também não gostava, o nome dele era Paulo. Eu não gostava também.